Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu tô trazendo aqui pra gente o livro Jardim Secreto, que é um livro maravilhoso, é uma leitura incrível e que eu acho que todo mundo deveria ler. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Eu tive a ideia de trazer esse livro aqui pro canal, na verdade foi por causa da Isa, do canal Ler Antes de Morrer. Ela tá fazendo umas coisas muito legais com esse livro, e aí eu tive essa ideia de trazer ele aqui um pouquinho, para vocês poderem conhecer um pouquinho melhor, conhecer também sobre alguns temas que esse livro aborda de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Então vamos começar falando sobre o livro. O livro traz como personagem principal uma menina de 9 anos chamada Mary Lennox, que é uma menina que mora na Índia, mas nunca recebeu amor dos pais, nunca recebeu carinho, nada. Deixaram ela para poder ser cuidada por uma governanta, e essa governanta também nunca foi capaz de dar amor, carinho, atenção para ela. E isso sempre foi muito prejudicial para ela, fazendo ela se virar uma pessoa ranzinza, uma pessoa totalmente reclamona e bem chata até. Ela muitas vezes era maldosa com os empregados, maldosa com as pessoas, e por isso ela nunca conseguiu ter nenhuma amiga. Nem amigo, nem nada. Bem, o que esse livro ele traz um pouquinho é que o lugar afeta na criação da pessoa. Ela viveu num lugar sem carinho, sem amor, sem afeto. E por isso ela virou uma pessoa que ela não tinha carinho, amor e afeto para passar para os outros. Ela nunca teve uma educação muito forte, ela nunca foi proibida de fazer nada, então ela virou uma pessoa extremamente mimada e extremamente mal educada também. E uma outra coisa que é um traço muito forte que eu vejo nos livros do Graciliano Ramos, principalmente no livro Vidas Secas, que eu vi também nesse livro, que é toda hora quando vão falar da Índia, falam que é um lugar áspero, um lugar seco, um lugar onde fosse impossível uma criança ser feliz. Essa pobreza da Índia, desse um lugar totalmente inóspito, e por isso que também a Mary Lennox é desse jeito. É como se o lugar afetasse a pessoa que ela é, o meio afetasse ela. E isso fica muito marcado em Vidas Secas e também fica muito marcado nesse livro. Então, é um paralelo que eu achei interessante. Porém, a vida dela tava seguindo igual até que acontece uma epidemia de cólera lá na Índia. E os pais dela morrem. E, claro, ela fica abandonada à sua própria sorte. E vivendo na casa, abandonada. Ninguém nem tinha dado noção que ela estava lá. Até que militares acham ela e a entregam para o seu tutor legal, após a morte dos pais, que era um tio que morava lá na Grã-Bretanha. Bem, quando ela vai pra lá, ela tem um choque cultural tremendo, porque são costumes muito diferentes, são culturas muito diferentes. Ela chega lá na Inglaterra e precisa lidar com todos aqueles novos costumes, ela leva um choque. Ela foi pra uma mansão, onde tinha mais de 100 quartos. Os quartos ficavam trancados. Uma mansão onde moravam pouquíssimas pessoas. E por que tem tantos quartos? Porque os quartos ficam trancados. Era aquele ambiente bem de livros góticos. Era um ambiente assustador, um ambiente escuro, um ambiente empoeirado, onde tinha ventos uivantes toda hora. Esse ambiente faz toda essa atmosfera do livro no começo ser uma atmosfera sombria, uma atmosfera de medo, de dúvida, e que te deixa intrigado na história e até muitas vezes assustado e com medo do que pode acontecer. Ela vai morar na casa do tio, um tio também que não tava nem aí pra ela, que não dava amor, não dava carinho, não dava atenção, não queria nem ver a garota. E aí ela já fica E ela fica mais uma vez largada à sua própria sorte naquela casa, onde ela nem podia sair do quarto para poder conhecer o resto dos cômodos, não podia fazer nada. E ela se sentia cada vez mais abandonada ali. Até que ela conhece uma das governantas, que era Marta. Marta era uma governanta incrível. Ela é uma mulher espetacular. Ela traz uma simplicidade, ela traz um carisma, ela traz uma ideia totalmente diferente daquilo que é tido ao longo da vida dela. E no primeiro momento ela leva um choque, tipo, meu Deus, quem é essa mulher pra estar falando assim comigo? Que ela era bem assim. Quem é essa mulher que tá falando assim comigo? Quem é ela que acha que pode falar dessa maneira comigo? Eu sou superior, tudo mais. E aí até que as duas vão começando a se entender, vão começando a
a se aceitar e acaba formando uma primeira amizade. Porém, graças a essa amizade que ela desenvolve com a Marta, ela consegue começar a sair um pouquinho mais do quarto, desvendar essa casa super bizarra e assustadora, digna de um livro gótico. E aí ela começa a realmente sair e desvendar a casa, os jardins, pegar o sol. A Marta dá até uma corda pra ela pular, ela nunca tinha visto uma corda de pular na vida. E assim ela vai começando a sair e conhecer pessoas novas, ver os animais, conhecer os jardins, e logo ela se apaixona pelos jardins, falando que ela quer mexer, ela quer cuidar da terra. Ela conhece o irmão da Marta, o Dickon. Ele era um garoto que falava com os animais, ele mexia nas plantas, ele era a própria natureza, ele fazia parte da natureza, ele respeitava o tempo de todos, de tudo, e ele sempre estava ali nos jardins para poder brincar, para poder mexer com os animais, para poder plantar, e assim os dois se conhecem e começa uma linda amizade. Ele vai começando a cativar ela, porque ela sempre foi muito fechada, muito fria. Uma amizade que fazia com que ela realmente tivesse vontade de sair, uma amizade que tirava ela meio que do medo de ficar naquela casa, daquela solidão que ela sempre sentiu na vida. E essa foi a primeira vez que ela conseguiu realmente sair, queria brincar. E os dois, no meio daquelas brincadeiras deles, eles encontram um jardim. Porque eles querem tornar aquele jardim um lugar melhor, um lugar mais bonito, um lugar um lugar não tão abandonado e largado à própria sorte como ele estava. Então, os dois começam a trabalhar juntos em maneiras de tornar aquele jardim algo ainda mais bonito. E junto com essa descoberta pelo jardim, a Mary ela começa a ir atrás daqueles barulhos que a casa fazia à noite, que aparecia criança gritando, que ela não entendia, e ela toma coragem, junto com a gatinha dela, e elas vão atrás do que tá causando esse barulho. E aí ela encontra uma criança que tá numa cama, apodrecendo na cama, que tá lá, que parece que nunca viu uma luz do sol na vida, que era o filho do tio dela. O nome dele era Kohler, e ele, assim como ela, era uma pessoa muito ranzinza, uma pessoa muito triste, uma pessoa muito resmungona, que se sentia tipo o rei de tudo e de todos. Ele se mandava nas pessoas, desmandava, fazia o que ele queria. Porém, o Kohler, assim como ela, também foi largado à própria sorte, mas com ele ainda era pior, porque assim que ele nasceu, ele foi responsabilizado pela morte da mãe. Então, o pai nunca gostou dele. Decidiram pelo garoto que ele, na verdade, estava muito doente, que ele deveria ficar deitado na cama para não ficar corcunda que nem o pai, que ele tinha uma saúde muito estável, que ele não sabia mais andar, que qualquer momento era a hora da morte dele. Então, as pessoas ficavam esperando ele morrer. Os empregados todos ficavam cochichando nas costas dele. Ah, será que agora que ele morre? Quando ficar trancado num quarto, deitado na cama, sem uma luz do sol, ele realmente começa a desenvolver problemas. Mas não porque a saúde dele é debilitada, e sim por todo aquele meio que o pai construiu e que os empregados mantinham. Nenhum empregado levava ele para tomar um sol. Os empregados, eles eram ordenados a tratar ele de uma maneira rude, de uma maneira sem sentimentos, de não dar amor, não dar carinho, não dar nada. Então, ele nunca recebeu esse amor. A única coisa que ele percebia era todo mundo esperando a hora da morte dele. Até um primo da família, que era médico, que por acaso era o médico dele, e o futuro herdeiro, caso ele morresse, também queria a morte dele. Então, um médico mesmo prescrevia remédios, ficava lá, ao invés de ajudar ele, tentando matá-lo cada vez mais rápido, para ele poder ser dono daquela fortuna, daquela mansão de 100 quartos. E isso fazia muito mal pro Kohler, muito, muito, muito mal. E quando a Mary chega lá e vê ele naquele estado, ela começou a entender um pouco mais a situação que ele estava passando e querer ajudá-lo. Ela queria levar ele ao jardim, ela queria fazer com que ele visse a vida, pegasse um sol. E assim os dois começam a construir uma linda amizade também, que faz com que ele vire menos ranzinza, ele volte a ter uma saúde, ele volte a pegar no sol, até voltar a andar ele consegue depois. E assim o Kohler, ele se junta às aventuras, juntas com a Mary e com o Dicker, para poder descobrir e tentar ajudar aquele jardim. Bem, agora que vocês já sabem um pouquinho da história do livro, eu gostaria de problematizar alguns pontos. Frances Burnett escreve esse livro em 1933. Ela escreve esse livro com uma visão extremamente etnocêntrica. E isso é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Bem, quando
esse livro retrata a Mary, retrata essa garota que vive na Índia com os pais e depois vai para a Grã-Bretanha por causa de um surto de cólera que matou a família, a gente pode tentar abrir um pouco mais esse cenário. A Mary vivia numa casa onde os pais e as pessoas da elite eram ingleses e eles mandavam e maltratavam os indianos. Sempre que ela fala sobre a Índia, ou sobre os indianos, ou sobre as pessoas que trabalhavam para ela lá, ela fala num tom de extrema superioridade, como se ela fosse a deusa e eles não fossem nada. E várias vezes mostra ela castigos que ela fazia pros empregados, como ela não gostava deles, ela tratava eles de lixo, tratava eles realmente muito, muito, muito mal. E aí a gente pode tentar ver a razão histórica disso, que é exatamente o colonialismo que a Inglaterra exerceu sobre a Índia. Baseado em uma visão totalmente antinocêntrica vindo de Comte, que é a visão do positivismo, ingleses e muitos outros países da Europa pensavam assim: bem, nós somos superiores, nós somos abençoados, estamos na última fase, e nós estamos na última fase da evolução, que é a fase positiva ou científica. Logo, nós temos a obrigação de irmos em países inferiores para poder levar a nossa superioridade, a nossa cultura, a nossa economia, para eles serem um dia que nem nós. Bem, aí a gente já vê uma coisinha meio errada, que não é porque eles não são que nem vocês que eles sejam errados. E foram para esses países e começaram a colonizar países. Começou, assim, a influenciar na economia, na cultura, na vida das pessoas, na maneira que as pessoas agiam ou deixavam de agir. Como era o caso da família da Mary. A família da Mary, ela vivia, na verdade, ali para poder administrar esse sistema. Para vocês terem uma noção, os jovens indianos eram obrigados a se alistar à Companhia das Índias Orientais para poder servir militarmente para a Inglaterra. O quadro que a Índia vivia só começou a mudar um pouco depois que esses jovens se uniram, foram contra os ingleses. Esse quadro foi chamado de Guerra dos Cipais, porque cipaios eram como esses jovens eram conhecidos. E aí eles começaram a ir atrás, matar, perseguir esses ingleses, e só aí que os ingleses começaram a ver os indianos também como cidadãos. E começaram a também agora ser súditos da coroa inglesa, porque até o momento isso ainda não tinha acontecido. Bem, agora a gente vai para um outro ponto, que foi o surto de cólera. Pensa que ela é disseminada em lugares onde não tem uma higienização boa, saneamento básico, água potável e água Ou seja, os indianos não tinham isso. Eles não tinham nem esses quesitos básicos, mas queriam que eles tivessem já uma ciência e tecnologia de ponta. E como um dia eles teriam isso se eles não têm direito nem aos recursos básicos de vida? Sabe? É muito fácil, e foi muito fácil para os ingleses chegarem, plantarem o dedo na cara deles e falarem: vocês são inferiores, vocês são errados, e nós temos o fardo do homem branco de trazer essa civilização até vocês. E eu sou obrigada a tirar vocês dessa fase e levar vocês à luz, de uma forma ordenada e com muito progresso. O mundo das pessoas pararem para poder pensar agora sobre a noção delas de Índia, muito provavelmente vai ser um lugar exótico, cheio de animais exóticos, onde é super perigoso, onde você vai ter que andar todo blindado, e porque às vezes você pode estar andando e ver um elefante, ou olhar para o lado e ter tigres te atacando. Então sim, é um lugar muito perigoso para pessoas viverem. Sendo que, na verdade, isso foi uma visão totalmente montada e forjada por esse período dessa colonização, para que as pessoas vejam como se o homem branco europeu pudesse ajudar a combater esses perigos. A nossa noção sobre a Índia, até hoje, é uma visão totalmente deturpada, manipulada, e foi exatamente esse preconceito que fez as pessoas acharem que realmente precisava de essa seria levado pelo homem europeu, criando assim o fardo do homem branco, que foi também muito responsável pelo Comte criar a teoria positivista dele, que influencia muitos países até hoje, inclusive o Brasil. Se você não souber disso, é só ler a nossa bandeira com o lema do positivismo, e influenciou no futuro movimentos e influenciou no futuro ideais como do nazifascismo, acreditando nessa eugenia, dessa raça superior, essa raça pura, mas muitas vezes com que o racismo científico fosse realmente estudado e levado a sério. Darwinismo social,
onde certas pessoas merecem viver pois são mais bem adaptadas a um determinado sistema, no nosso caso econômico, e outras não, porque não são adaptadas a esse determinado sistema. Então a pessoa não adaptada sempre vai acabar morrendo para poder fazer essa raça pura e adaptada a prosseguir. Também a teoria racial da história, que é um sistema de tentar entender a história através das raças. Um exemplo, em determinada guerra, o povo europeu ganhou porque era puro, e porque ele era mais evoluído e merecia ganhar, e o outro povo não era puro. Por exemplo, os espartanos, eles eram fortes, então deram origem a esse povo que também é forte, que deram origem a esse povo também que é forte, mas em determinado momento esse povo se juntou a povos africanos que são fracos, então fez uma mistura que não foi legal. Mas os outros que continuaram e formaram depois grandes países europeus, não tem problema não. Eles dali continuaram fortes. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar nesse livro é uma metáfora que eu percebi e eu achei incrível. A relação entre o jardim e as crianças. Bem, o Dicker, ele era um menino iluminado, era um menino que sempre recebeu muito amor, muito carinho e muito afeto de toda a sua família. Mesmo ele não tendo dinheiro, como os outros dois tinham, ele tinha esse lado mais humano, esse lado mais amoroso. Ele era um jardim que estava no seu ápice. Ele era um jardim que tinha chegado no clímax. Então, ele se dar bem com as plantas, com os animais, com tudo numa perfeita harmonia. Já a Mary, ela não era bem assim, porque ela, mesmo estando agora começando a se florir, ela ficou fechada por 10 anos. Ela foi um jardim que ficou cada vez mais abandonado, e agora que estava começando a ser descoberto e ser cuidado. E ela seria mais ou menos um jardim alto inverno, começo da primavera. Já o Kohler, ele ainda era um vazio. Ele ainda era um jardim no inverno, um jardim que acabou de ser aberto, ainda estava acabando de ser descoberto, um jardim que também ficou fechado por 10 anos e agora que está começando a tentar florir pela primeira vez. E aí a gente para poder perceber uma coisa. O jardim retratado no livro também foi fechado e estava fechado há 10 anos, a mesma idade dos garotos. E esse jardim, se ele tivesse sido cuidado, ele estaria lindo. Se ele tivesse sido, pelo menos, mais ou menos cuidado, ele não estaria do jeito que ele estava no momento onde foi descoberto. Então, eu acho que quando a autora escreveu esse livro, ela quis fazer, sim, uma relação entre as pessoas e os jardins. E quando a Mary, ela vê o Dicker, ela quer ser que nem ele. E quando ela via o Kohler, ela via que um dia ela já foi parecida com ele, já foi igual a ele. Então, ela não quer voltar a ser como ele, mas ela quer que ele também evolua junto com ela. E isso vendo numa relação entre 3 crianças de 10 anos, gente, isso é muito bonito. Eu também gostaria de falar um pouco sobre o caso do Kohler, que é um garoto que foi classificado assim que nasceu como doente, sem ter motivos para isso, ser tratado a vida toda mal, só esperando realmente a morte dele, sendo maltratado por médicos, sendo maltratado pela própria pessoa que cuidava dele e pelo pai. Isso não é uma coisa boa. Quando você vê toda a dinâmica daquela casa, o pai dava ordens e as pessoas obedeciam sem querer saber se eram ordens boas ou se eram ordens ruins. Tratavam o Kohler mal, quando não deixavam o Kohler pegar um sol, não deixavam ele sair da cama, mesmo sabendo que aquilo não era bom pra ele, mas sem a consciência de estar fazendo algo ruim, trazer a nossa querida e amada Hannah Arendt para essa discussão, para falar um pouco sobre a banalidade do mal, que seria muito mais difícil para o médico, para a senhora Medlock, irem contra o pai do garoto e falar: não, eu não vou proibir ele de sair, eu não vou fazer isso com ele só porque você quer que eu faça, porque isso é uma coisa errada. Só que, para isso é ser bom. Isso é você ter bondade dentro de si. E ser bom não é fácil. Hannah Arendt fala que, na verdade, ser bom é muito profundo. Fazendo isso, eles abririam muitas vezes mão do emprego, abririam mão de muitas coisas, do dinheiro, do pão que eles recebem a cada dia só para fazer o bem. Enquanto fazer o mal é muito fácil, é muito banal. Eles faziam isso e não se sentiam com a consciência culpada. E por isso eu queria fazer um paralelo entre eles e os
Eichmann. E quando eu falo Eichmann, eu não quero falar só dele, e sim de todos esses tipos de pessoas, como a senhora Medlock, como médico. São pessoas que são incapazes de ir contra regras. Bem, quando você vê os comportamentos dele, quando você vê a pessoa que ele era uma pessoa normal, ele era uma pessoa medíocre, ele era uma pessoa incapaz de não seguir regras. E quando não tinha alguém mandando nele, ele ficava até perdido. Então ele sempre procurava alguma pessoa para poder servir, para poder obedecer as regras dessas pessoas, e ele achava que isso era uma ótima característica dele. Ele era obediente, então ele não tinha consciência culpada sobre as coisas que ele fazia. Ele não se considerava uma mente diabólica, e ele fazia o mal, sim, e achava que estava tudo bem com isso. E ia dormir feliz. O sonho do Eichmann era ser promovido no trabalho, era receber o seu devido valor, era poder ser bem-sucedido e era poder ser bem visto diante do seu chefe. O garoto definhando no quarto, morrendo dia após dia, sabe? Sendo esquecido, sendo deixado de lado, sendo maltratado. E não ligando pra isso só porque isso vai poder vai poder gerar o seu salário no final do mês, você tá sendo mal. E talvez esses grandes vilões contemporâneos não sejam apenas aquelas pessoas que ditam o mal e criam planos e pensam pela sua própria cabeça para poder fazer o mal. E sim, sejam pessoas como Eichmann, como Eichmann e como a senhora Medlock. Talvez essas sim sejam as piores pessoas que estão vivendo atualmente. E por isso que temos também que tomar cuidado com o nosso senso crítico antes de fazer as coisas e seguir sempre o nosso bom senso e não de outras pessoas. E para finalizar e poder trazer um pouquinho mais de coisas para vocês, eu pedi para um especialista para poder me ajudar a entender um pouquinho como funcionava esse jardim. O Instagram dele eu vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui também no vídeo, que é o Rio Terrário, e é maravilhoso. Para todo mundo que tá querendo aprender melhor sobre plantas, a cuidar de plantas e tudo mais, sigam ele. Ele sempre publica muitas coisas legais, conteúdo realmente muito interessante, e que você que tem uma planta, isso vai te ajudar. Uma planta, um jardim, uma floresta, qualquer coisa. Bem, a primeira pergunta que eu fiz é: o que é melhor, um jardim ou uma floresta? Depende. Geralmente, um jardim é melhor no quesito estético, enquanto a floresta produz mais energia e possibilita maior biodiversidade, e não requer manutenção nem insumos. Um jardim não cuidado pode virar uma floresta, que é o caso do Jardim do Livro, antes de ser aberto durante esses 10 anos. Com certeza, os jardins podem e vão virar pequenas florestas e ecossistemas se não cuidados. As plantas do jardim, mais adaptadas ao clima e ao solo, vão permanecer, e outras novas espécies nativas vão crescer nesse local, até que, por meio de uma sucessão ecológica, uma floresta pode ser consolidada. Qual a diferença entre uma floresta e um jardim? Floresta é um ecossistema autossuficiente e formado por animais, micro-organismos, árvores e outras vegetações. E esses organismos controlam o equilíbrio e o balanço energético do sistema. Jardim é sinônimo de adequação ao meio ecológico para entender as exigências naturais das civilizações. Ou seja, é uma manifestação artística feita por humanos para ser esteticamente agradável e útil. Antes da mãe do Collier morrer, ela arquitetou todo um jardim, onde ela passava a maior parte do tempo cuidando do jardim, sabe? Fazendo com que as plantinhas nascessem e as coisas florescessem, e tudo voltado para o que ela queria e para a visão estética dela. Quando a mãe do Collier morre, o jardim ele fica largado também por 10 anos, fazendo com que ele vire uma pequena floresta. E quando a Mary chega lá e vê o jardim, ela é como se fosse a reencarnação da mãe do Collier, que vai pra lá e realmente remolda esse jardim. E mesmo a gente vê a foto que aparece no filme, ou também as descrições do livro sobre a mãe do Collier, a gente vê que, na verdade, ela é muito parecida com a Mary. Então, isso faz a gente pensar, será que as duas não têm alguma relação? Assim que a mãe do Collier morreu, o jardim começou a definhar. Assim que a Mary voltou, o jardim começou a florescer, até porque ela volta no final do inverno e começo da primavera. E é claro que o livro que eu tô falando pra vocês é o livro mesmo, e não o livro de pinturas, que também tem o mesmo nome, mas o conteúdo é só um pouquinho diferente. Bem, mas pegando o livro de pinturas, que é esse daqui, que é o livro de colorir, eu queria mostrar um pouquinho pra vocês como eu acho que é esse jardim.
que é assim. Eu acho que ele é bem colorido e bem bonito, tipo assim. Eu acho que ele deve ter ficado uma coisa bem linda. Então, com todas essas questões, eu deixo vocês aqui pra vocês pensarem, pra vocês refletirem e, por favor, leiam o livro. O livro agora, ele tá de graça pra vocês poderem baixar. Vou deixar também o link todo certinho aqui pra vocês. Leiam, é de graça, não vai custar nada pra vocês. Vocês só têm o que agregar com isso. Então, por favor, leiam, vejam. Espero que vocês gostem da leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E gostou? Dá like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.